Nós vamos retomar o nosso trabalho, que a gente começou na discussão da semana passada, que é o capítulo 18 do livro de Deuteronômio, e eu gostei muito da semana passada, em que a gente fez um estudo, professor, no versículo, já respondendo as perguntas, para a gente não correr, e todo mundo junto, como se fosse uma roda de conversa, todo mundo trazendo sua contribuição para a gente poder avançar. A gente avançou pouco em termos de versículo, é verdade, mas nós avançamos muito em conhecimento na nossa última live. Então, eu queria propor que a gente andasse mais ou menos nessa mesma toada hoje, seguindo de onde nós paramos, porque nós estávamos no versículo 1, que dizia que os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte na herança com Israel, né? Que eles não terão terras, e das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Então, eles vão comer daquilo que forem as ofertas no templo. E aí nós passamos para o versículo seguinte, que é o versículo 2, que diz assim: por isso não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Eu acho muito bonito esse trecho que diz que o Senhor lhes será a sua herança. Puxa, achei isso muito forte, assim, porque, a princípio, quando você lê o primeiro versículo, que diz que eles não terão herança, parece uma coisa injusta, do tipo, puxa vida, mas esses caras não vão ter nada, caramba, vão ficar sem nada. É justo isso? Você fazer um rateio entre os irmãos e não oferecer a eles nenhum pedaço de terra? E foi então que, em resposta a esse possível questionamento, Moisés incrementa no versículo seguinte que, na verdade, a sua herança seria o Senhor. Eu achei isso espetacular. Não é, não? Muito, Jorgito. Muito, porque a preocupação da nossa, quase sempre, e das pessoas, é a herança material. Sim. Aqui. Né? E como todo mundo herdou a sua gleba de terra, 11 tribos herdaram, e os levitas não receberam. Porque aí foi que surgiu o Maaseh, que é a 10ª parte, o dízimo, e etc, etc. Mas a gente vai falar disso mais na frente. Mas quando eles dizem, como você bem colocou aí, que eles não terão parte na herança, aqui é herança material. Material. Né? Mas quando ele diz que eles terão como herança o eterno, então a herança é a melhor parte, porque é a herança espiritual. Daí, espetacular isso. Isso é espetacular. Porque eles teriam, a partir daí, como hoje ainda existe, a responsabilidade com o cerimonial espiritual, não é? Com a união, isso, com a responsabilidade de levar Deus para as outras 11 tribos, porque eles já eram um grande herdeiro, eles não tiveram herança, mas ficaram com a melhor parte, ou com a maior, ou com a principal parte, que é Deus. E por conta disso, né, por esse privilégio, eles tiveram como responsabilidade, como tem até hoje, de cuidar do espiritual, sem se preocupar com o material. Olha, a Selma, inclusive, já coloca até uma pergunta invertida em cima dessa. A Selma pergunta assim: não seria um privilégio, então, para os levitas dizer aquilo que não seria, então, um privilégio para eles, né? Com certeza, Selminha, um privilégio, e que privilégio, né? Porque eles, imediatamente, pela própria escolha do alto, eles não tiveram preocupação de ter herança material.
Então, eles tiveram a essência, a luz, o principal. Então, eles realmente, por isso mesmo que eles foram distinguidos, porque os levitas eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, porque eles estão cuidando da parte espiritual. Coube-lhes, né, levar a espiritualidade indispensável para aqueles que estavam cuidando do material. E eles, por conta disso, vamos ver que eles tiveram o mínimo da herança material, que era suficiente para eles, o que a gente sabe que todo mundo se preocupa com a percentagem da colaboração que a gente deve dar, mas só com a percentagem mínima, o MAC, já foi suficiente para eles sobreviverem materialmente. É assim, Selma, eu diria que é um privilégio, mas é um privilégio igual ao privilégio do Homem-Aranha, sabe? Porque, como o Paulo Witter sabe, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Parece que é mais ou menos assim a frase. Mas, assim, eles teriam realmente como herança o Senhor. Mas o fato deles terem como herança o Senhor não era um dom gratuito, porque o que se exigia desses sacerdotes era uma coisa muito rígida, professor. Era uma exigência muito grande. Esses homens, eles praticamente abriam mão das suas vidas para viverem uma vida de devoção ao templo, a uma vida de profundo respeito a tudo. Tudo bem que todo mundo em Israel era obediente à lei, todo mundo tinha que fazer as suas obrigações, mas os sacerdotes, coitado deles, eles eram muito exigidos, né? Era uma situação assim extremamente rígida nesse sentido, né? E antes que a gente passe, eu queria fazer um comentário, mas que vai sair um pouco desse foco, mas a Ângela faz a seguinte questão: os descendentes de Levi hoje, H-O-J-E-L, hoje, podem trabalhar em outras coisas, seguir outras profissões? Resposta: sim, podem, eles podem, mas eles não perdem a primazia de serem sacerdotes entre o povo de Israel. Então, por exemplo, existem muitos Cohen, porque Cohen em hebraico é sacerdote. Já, se você pega uma pessoa que a família é Cohen, já saiba, ele pertence à tribo de Levi. Cohen já é, por natureza, sacerdote. Mesmo que ele seja um judeu que não tenha uma vida muito religiosa, que ele não seja uma pessoa fortemente ligada à religião, se ele chegar na sinagoga, ele tem várias regalias, porque ele pertence à tribo dos Cohen. Ele pode dar a bênção, ele tem a primazia da leitura. Por quê? Há algum Cohen presente? Sim, tem uma aqui. Então, por favor, a primeira leitura é sua. Aí, se não tiver, aí chama os segundos levitas. Se não tiver, aí chama Israel. Aí chama a geral. Chama a galera para fazer. A turma comum, vamos dizer assim. Aí vai os outros, vai os todos, né? Mas eles têm a primazia mesmo que eles não sejam muito dedicados à religião. Mas eles têm profissões. Eu conheço vários que são Cohen, que têm profissão de médico, alguns, inclusive, Paulo, tem uns que são do ramo imobiliário, inclusive, bastante bem-sucedidos, mas que são Cohen. São Cohen. Então, eles sim, Ângela, na atualidade, eles exercem funções profissionais que não são simplesmente o trabalho no templo, por conta do templo não estar mais de pé, então nós não temos essas exigências nos dias atuais, tá bom? Deixa eu ver se temos mais algum. Os levitas ficaram igual a Maria, irmã de Marta, com a melhor parte. Eles ficaram com a melhor parte. Só que Maria escolheu a melhor parte. E já os filhos de Levi, foram designados para tal, sem que houvesse uma direta eleição deles de dizer, não, eu quero isso. A Ângela está dizendo que pensei que os levitas fossem descendentes de Levi. Eles são descendentes de Abraão,
Sim, porque Abraão é da tribo de Levi. Abraão, Arão, desculpa. Arão é da tribo de Levi. Então, se Arão é da tribo de Levi, os descendentes de Arão, evidentemente, são São de levitas. Levi. São Claro, são levitas, levitas. né? É lógico, né? É como Davi, que é da tribo de Judá, e Jesus também, da tribo de Judá. Davi é de Judá, Jesus é de Judá. Paulo é Bom, de Benjamim. como é o nome dele, meu Deus? Gesiel é da tribo de Zacar. Eu Isso. queria fazer uma conexão desse nosso texto, professor, com o Novo Testamento. Posso fazer? Pode, meu filho, à vontade. Permite que eu faça? Quero fazer uma conexão. À vontade. E é uma coisa importante que a gente sempre faça isso, Jorgito. É. Como é que era mesmo lá o versículo? Sua herança será o Senhor, Será, né? será o seu Deus, né? Será o Senhor. Ok, beleza. Eu vou ler aqui um trecho de uma carta de Paulo aos Coríntios. Uhum. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Um dos trechos mais conhecidos. Olha, a Fátima está perguntando qual é a minha família. Olha, na verdade, eu ouvia falar na minha casa quando era menino, mas eu não tenho confirmação disso, eu não tenho, mas falava-se que a gente era da tribo de Benjamim, mas eu não sei se isso é de fato verdadeiro. Eu vou ter que dar uma investigada para saber se a gente tem alguma informação desse tipo. Mas aí, tribo de Benjamim, né? Tribo de Benjamim. Vamos E para Benjamim frente. é Eu quero importante. mostrar, quero ler aqui. Paulo é da tribo de Benjamim, né? Paulo. Paulo era da tribo de Benjamim, verdade. Saul também, o rei Vamos lá. Saul é da tribo de Benjamim. Daí Só o seu nome gente boa. Saulo, né? Daí o seu nome Saulo, que também é Saul em O nome hebraico. dele nem era Saulo, né? O nome dele era Saul. Saul, exatamente. O mesmo É, nome do primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim. porque não tem judeu com o nome Saulo. O nome de judeu é Exato. Saul. Saul. E isso fica muito evidenciado quando você pega a Bíblia em Esperanto. Porque em Esperanto, todos os substantivos terminam por o. Todos os substantivos terminam por o. Então, muitos nomes, eles são transformados para terem o no final. Então, Moisés é Moceo, porque o é substantivo. E o nome do rei Saul é Saulo. Ele tem que ter o no final. Então, a gente enxerga bem claramente que Saulo é Saul, porque o rei Saul, no Esperanto, é Saulo, né? Mas eu ainda não li o trecho que eu quero ler. Eu vou ler Leia, meu agora. filho. Leia. Vamos Segundo lá. aos Coríntios 12, né? 2 Coríntios 12, versículo 7. Diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, Paulo tinha um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse. Então, Paulo tinha alguma coisa nele que era algo que o incomodava e que ele traduz na forma de um espinho na carne. E ele pede a Jesus que retire esse espinho. Senhor, me livra desse negócio que eu sinto. Tira isso de mim. Então ele pede por 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta. Nossa, fantástico. A minha graça te basta. Então, assim, com a minha graça, tu podes conviver com esse espinho, Paulo. É. A minha graça te basta. Em outras palavras, não reclames, porque Porque você já você tem. tem um tesouro. É, exatamente.
Não reclame porque você pegou a melhor parte. Você está dotado de um recurso que não te dá direito a questionar nada, tá bom? Então, a minha graça, ela é suficiente para compensar todos os espinhos que você possa ter. Então, a minha graça te basta. E aí ele ainda diz o seguinte, porque o poder se fortalece na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas mais me gloriarei das fraquezas, porque para que sobre mim repouse o poder do Cristo. Eu aceitei fraco para que o poder se fortalecesse em mim. Aí ele diz: pelo que sinto força na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte no meu Senhor. Este trecho, eu entendo que ele se conecta de uma maneira bastante direta com o texto que a gente está lendo. Mas antes que eu faça um comentário, tem os negócios aqui que o pessoal andou comentando, né? Vamos aproveitar para a gente ler logo, antes que a gente vire essa discussão. O Paulo pergunta assim, quando você diz que não tem judeu com o nome Saulo, significa que os judeus não podem dar nomes aos filhos, que bem entender? Não, não é isso assim. É que a tradição, não tem esse nome na tradição judaica. Então você tem, os nomes da tradição judaica são Jacó, Saul, Salomão, Moisés, Arão. Por que que um judeu colocaria o nome Saulo, que é um nome inventado, né? Mas os judeus, eles podem até colocar outros nomes. Os nomes da minha família são nomes que não são judeus, né? Meu nome é Jorge. E os meus outros irmãos também não têm nomes judeus, né? Eu tenho só um irmão que o nome dele é José. E aí ele ficou com o nome judeu, Yosef. Mas uma família bem judia mesmo, ela repete os nomes bíblicos. Os nomes dos filhos costumam ser nomes vinculados à história de Israel, né? Mas isso não impede, o judeu pode fazer um nome assim, mas pense numa época lá atrás, onde as tradições eram muito mais rígidas, a sociedade israelense estava quase que fechada do mundo lá fora, você não ia ter ninguém com um nome que não estivesse efetivamente chancelado pela sociedade judaica. Então, você ter um nome, como é que eu vou ter um nome de um judeu chamado Augusto? Não vai ter, de jeito nenhum, judeu com o nome Augusto. A gente não vai encontrar um judeu chamado Eric Clayson, não vai achar um judeu Eric Clayson, não vai. Né? Os judeus tendem a... Por que você chama Álvaro? Porque meus pais não queriam um nome bíblico, cristão, bíblico. Então é Álvaro, Arthur e Olavo. Eles não queriam. Entendi. Eu estava falando, antes de você chegar, Álvaro, ainda dos versículos 1, 2 e 3 do Deuteronômio 18, que é a questão da herança dos direitos sacerdotais e dos levitas. Certo? Vocês falaram disso? Falamos disso, aconteceu muito, não terminamos ainda, começamos. Aconteceram muitas perguntas, porque eu tinha falado que o sacerdote e os levitas eram descendentes de Arão, aí como é que era levita e era descendente de Arão? Aí o Jorgito respondeu, porque Arão era da tribo de Levi. Então, por isso que todos os levitas são descendentes de Arão, ou são da tribo, né, de Levita, porque são descendentes de Arão, determinado por Moisés. E aí a gente entrou mais em alguma informação, mas eu queria... Jorge fez uma leitura porque disse que os levitas não teriam herança territorial, mas teriam a herança maior, que era o eterno. Teriam como herança, e que a gente falou aqui que eles receberam o melhor. A melhor herança foi deles, que foi Deus. E, por isso, eles não receberam
terra, e foram responsáveis pela questão da espiritualidade do grupo, tá certo? Representado pelos sacerdotes e pelos levitas, dos levitas saíram os sacerdotes. E eu queria fazer um pequeno link aí entre essa colocação e o próprio Evangelho, porque essa é a nossa ideia. Jorge leu a segunda carta aos Coríntios 12 e falou do espinho na carne de Paulo, e que Paulo pediu a Deus para tirar aquele espinho, e a resposta foi que ele já tinha sua graça. Então, é a mesma coisa, uma coisa semelhante com o que está acontecendo com os levitas. E eu trago um texto de Lucas, que diz assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. A seara aqui representa o povo, e os trabalhadores são os pregadores, aqueles que trazem a palavra, aqueles que trazem o roteiro e a orientação da parte de Deus. Jesus não só pede mais obreiros para o trabalho catequizador, como também exige que a estes homens se dediquem a ensinar a palavra, que lhes seja garantido o sustento. Porque ele diz: na casa onde chegares e ali ficares, terás direito do alimento daquela família, porque você é um obreiro do Senhor, é um transmissor, condutor da palavra. Então, aquele que conduz a palavra tem direito ao alimento, da mesma forma que os levitas não tinham terra, mas tinham uma AC, que era 10% da colheita daqueles que as outras tribos colhiam. Da mesma maneira que os levitas deveriam ser mantidos, os discípulos de Jesus também, de agora em diante, teriam direito à alimentação no local onde eles estivessem. Então, há aí também uma semelhança, não só do que Paulo fala, com relação a ele merecer a graça de Jesus, e Lucas fala, semelhantemente, de Jesus, mostrando que os seus discípulos, ao levar o ensinamento, tinham direito ao alimento. Então, são duas metáforas que nós trazemos aqui, e eu acho que há um link bem forte entre a questão dos levitas, que é o que a gente está estudando, e o próprio discípulo de Jesus, que aqui se assemelham aos levitas, porque iriam levar a sua mensagem e distribuir aonde chegasse, e que eles tinham direito a ter o alimento. Agora, é com você aí para fazer o seu... Não, eu acredito que vocês explicaram bem isso. Eu queria seguir para o 18:9, se vocês encerraram, porque aqui vai ter uma coisa muito legal, do 18:9 e do 18:14 ao 22, que são duas coisas muito interessantes para nós espíritas. Pois não, fique à vontade. Você quer pular desses direto para o 9, Álvaro? É, porque até o 18:8 é só sobre isso, né? Sobre isso que a gente falou, do direito dos levitas de ter o alimento, de ter as ovelhas, a divisão... entendi. Não é? É a sequência dessa mesma lógica, né? Isso. Ela está explicando o que é que eles têm direito, especificamente, né? O azeite, a primícia, tosquia das ovelhas, tá certo? Porque ele escolheu o Eterno, seu Deus, de todas as suas tribos para servir em nome do Eterno, ele e seus filhos para todos os dias. E quando vier o sacerdote, o qual descende de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, com todo o desejo de sua alma, no lugar que escolheu o Eterno, e servir em nome dele, como todos os seus irmãos sacerdotes, que servem ali diante do Eterno. Igual porção receberão todos, exceto a parte dos patrimônios paternos que pertencem aos sacerdotes que já estão. Então, é uma distribuição, realmente, nessa questão do direito que eles tinham, né? Que depois a gente vai ver isso com a questão do Maacê, que é a 10%, ou 10%, ou como hoje muita gente fala em dízimo, mas é um dízimo aqui
em produtos agrícolas, em ovelhas e em outras coisas. Não tem nada de dinheiro. É a 10ª parte do que se lucra, do que foi produzido pelas outras 11 tribos. Muito bom. E aqui vai vir uma frase, uma parte muito interessante. Olha só. Quando você chegar à terra de Deus, seu Deus está dando a você, você não aprenderá a fazer práticas abomináveis daquelas nações. Ninguém deverá ser encontrado entre você, que passe seu filho ou sua filha entre dois fogos, que pratique adivinhação, que haja com base nos tempos propícios, que pratique adivinhação com coisas estranhas, que pratique feitiçaria, que pratique adivinhações com os animais, que volte-se para a feitiçaria de Odin. Consulte os mortos, pois quem fizer essas coisas é abominação para Deus, e por causa dessa abominação estará expulsando essas nações de sua frente. Seja íntegro para com Deus. Eu acho que aqui tem uns trenzinhos para a gente explicar. Tem uns trenzinhos, não, tem umas locomotivas de troco ainda e alguns trem-milhões para a gente conversar. Elahá, eu vou perguntar para você, como que são as adivinhações que vocês realizam no seu centro espírita? Como que? Não entendi. Repete. Como são as adivinhações que vocês realizam, professor, no centro espírita? Essa é que é a grande questão. Continua sendo considerado uma coisa indesejável nós adivinharmos dentro do movimento espírita. Porque, do jeito que está sendo colocado, parece que o centro espírita é um lugar onde a gente vai para fazer adivinhação, né? Parece que é um local onde você vai adivinhar, onde você vai mexer com sortilégio, com alguma coisa desse gênero. E a própria doutrina espírita, ela também não nos aconselha a adivinhar, a fazer coisas que sejam voltadas para os interesses materiais. Então, item 174 do Livro dos Médiuns. Vou pegar para ver, hein? Olha, antes mesmo eu quero fazer uma pergunta. Você fez uma pergunta, eu vou fazer outra para você, Álvaro. Quando e para quem foi feita essa recomendação? Ao povo, de maneira geral, mas eu acho que o Elahá trouxe... Que povo? Que povo? Povo judeu, né? Povo hebreu. Povo hebreu, que vinha de onde? Do Egito. Do Egito. Em que época foi isso? Que fazia o quê? Exato. A pergunta é, se essas recomendações foram feitas aproximadamente 1.600 anos antes de Jesus, ou seja, hoje, aproximadamente 3.600 anos atrás, para um povo hebreu que estava no deserto, o que é que o Espiritismo tem a ver com isso? Não, o que eu quero dizer é que as pessoas fazem confusão, né, professor? Mas é boa, a gente tem que fazer fazendo pergunta. O Espiritismo tem quantos anos de fundado? 158. 158. 168, eu confio nela. 168 anos, quer dizer, há 3.600 anos atrás já havia uma condenação ao Espiritismo. Como é que pode, né? Uma doutrina que ia surgir 3.600 anos depois. As pessoas querem... Eu tenho algumas traduções que aqui você colocou no original, que não apareceu. Mas, por exemplo, a Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, ainda diz assim, aqueles que procurem um médium ou um espírita. Nossa! Ainda assim, professor? Tem traduções que colocam. Palavras que não existem no texto original, eu até brinco. Para lá, quem botou aquilo lá vai reencarnar para tirar, porque absolutamente não tem nada a ver com doutrina espírita. Isso, olha, gente, nós sabemos que
Deuteronômio, toda a revelação de Moisés é respeitável. São observações ou mandamentos que nós precisamos cumprir. Mas é preciso a gente entender, separar o joio do trigo, determinadas informações a quem eles se referiam. Por isso que eu digo, quando for interpretar um texto na Torá, ou em Bíblia, em qualquer livro, procure saber para quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito. Olha, eu vou puxar aqui até um ponto que a gente até viu aqui naquela época. Meu Deus, a minha barba ainda era negra, quando a gente estava na primeira temporada, estudando sobre a história de José no Egito. Tem um momento no qual José esconde uma taça no alforje dos seus irmãos, Isso. exatamente para surpreender os irmãos e justificar que eles sejam presos. Quando isso acontece, os soldados vão atrás dos irmãos que estão saindo e dizem para ele uma frase com relação à taça que está dentro do alforje. A frase é a seguinte: um de vocês roubou a taça do meu senhor adivinhar. Sim. Então, o José já tinha a prática de fazer Adivinhação. uso da mediunidade na água, né? Bota a água e olhar na água e enxergar as coisas, né? Eu vou ler. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás, : por que pagastes o mal por bem? Pagaste mal. Por que pagaste mal por bem, né? O mal pelo bem. Não é este o copo em que bebe meu senhor e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Então, verdadeiramente, nós temos a prática desse fenômeno aí mediúnico, muito, muito antigo, tá? Então, é importante dizer que no espiritismo não realiza feitiçaria. É importante dizer que a adivinhação aqui é realizada através de um bastão. É importante dizer que o espiritismo não realiza adivinhação. Inclusive, nós temos dificuldade quando pessoas trazem, muitas vezes, constantes revelações. O Elahá mesmo, já conversamos sobre isso, professor também. Nós temos dificuldade quando as pessoas ficam trazendo constantes adivinhações e elaborações sobre o futuro, que aqui essa consulta aos mortos, se tivesse que escolher uma forma disso, isso é com uma água, é um processo aqui, não é um processo de incorporação, mas aqui através, vamos assim dizer, de um processo de feitiçaria, que pode ser até traduzido como necromancia. Aqui nós estamos diante de algo completamente diferente do que traz o espiritismo, que são comunicações espontâneas, que também são realizadas por cabalistas e assim por diante. Eu sempre gosto de dizer que, olha que coisa interessante, no versículo 18 a 13, ele proíbe prever o futuro. Proibição de prever o futuro. Olha que coisa legal. Do 14 ao 22, ele fala profecias verdadeiras e falsas. Espera aí. Se é proibido, por que ele vai explicar que existe profecia verdadeira e profecia falsa? Porque, olha, depois, no 18 ao 14, a gente vai ler aqui. Embora essas nações, as quais você está prestes a dominar, escutem adivinhos nos tempos propícios, adivinhos de bastões, entregando a Deus
coisas que assim, coisas que seu Deus não lhe deu, coisas assim. Profetas tipo Urim Vetumim. E aqui vai continuar. Isso é o que pediu a Deus em Horeb, na Assembleia de Deus. Eu não quero mais ouvir a voz de Deus, meu Deus, ou ver este grande fogo, pois assim eu não morrerei. Deus disse, e eles falaram bem, eu trarei para eles um profeta como você dentre seus irmãos, eu colocarei minhas palavras em tua boca, e ele lhes dirá que tudo que eu ordenar. E então, se alguém não escutar as minhas palavras, que ele fala em meu nome, eu o punirei de morte. Olha que coisa interessante. Mas se um profeta profere intencionalmente uma palavra em meu nome, a qual eu não ordenei lhe falar, ou que eu lhe fale em nome de outros deuses, este profeta deverá ser morto. Se você disser para mim, como saberemos se uma declaração foi dita ou não por Deus? Veja, se o profeta falar que é em nome de Deus e aquilo não ocorrer, então estará fazendo uma declaração não por Deus. O profeta falou isso para enganar intencionalmente a vós. Não tenham medo dele. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo assim: vocês vão chegar num povo, nos povos, que vão ter uma série de práticas aí mediúnicas. São práticas mediúnicas voltadas, nesse caso mais específico, a, vamos dizer, nesse caso mais específico, formas não usuais, vamos chamar de feitiçaria, vamos dizer, rituais que usam mortos, ossos de mortos, bastões feitos com coisas de mortes, como o Elahá colocou no Egito Antigo, o cálice. O que está dizendo o livro de Deuteronômios? Nem toda mediunidade é sublimada e nem toda comunicação mediúnica deve ser ouvida. A comunicação deve ser verdadeira. E aqui já está condenando a mistificação, porque ele está dizendo sobre aqueles que colocam profecias, suas palavras e suas vontades diante da profecia. Isso daí o Espiritismo também condena. Isso daí a gente não condena com pena de morte, né? Pelo menos não deveríamos. A gente não condena com pena de morte. Mas a gente aqui encontra uma proibição e uma preocupação que é idônea, que é legítima, que é uma forma de pegar um povo que traz uma cultura do Egito Antigo extremamente importante ali, vamos dizer, com uma série de práticas, e está sendo dito, olha, vamos sublimar essas práticas. A coisa tem que vir espontânea, tem que vir por quem honre a lei, ou seja, tem que vir com quem tem uma preocupação moral, e a comunicação deve ser advinda dos espíritos e não da vontade própria. Porque é comum processos, por exemplo, de fascinação, onde a pessoa se usa da mediunidade, apesar que não é tão comum, mas acontece, da sua mediunidade, vamos assim dizer, de forma mal caratista, de forma da qual visa, por exemplo, manipular um grupo e fala no grupo vontades pessoais, ou então espíritos que se passam por espíritos, tomando nome de outros, trazendo mensagens que não são coerentes. E muitas vezes essas mensagens podem ser aceitas por nomes famosos, sem ser analisado o conteúdo, sem estar sob uma orientação adequada. E essa orientação adequada, essa orientação verdadeira que deve acontecer, é a vigia do princípio do qual a Torá está trazendo até agora, o princípio moral. Então, isso que está sendo trazido por nós foi uma pergunta que eu fiz como provocação. Qual tipo de adivinhação é lá no seu sítio? Nenhuma, porque o Espiritismo não traz adivinhação. O Espiritismo não traz esses fenômenos através de amuletos, de objetos, de nenhum tipo de elemento. E as comunicações, elas devem ser analisadas e verificadas se elas passam no crivo da moral do Cristo e dos princípios que estão
estão presentes na doutrina espírita. Então, pode sim vir um espírito e dar uma comunicação, vou dar um exemplo, no nome de Dr. Bezerra de Menezes, enviado por Dr. Bezerra de Menezes, trazendo o teor e o conteúdo da mensagem, a preocupação de Dr. Bezerra de Menezes, e esse espírito não seria exatamente Dr. Bezerra, mas um espírito, vamos colocar, preposto para trazer uma mensagem. Isso é lícito porque a mensagem é verdadeira. A mensagem, vamos assim dizer, na linguagem bíblica, é profética, incentiva a caridade, o amor, o perdão, a instrução, incentiva tudo que é construtivo diante da prática mediúnica. A grande preocupação que nós encontramos no livro de Números, quando foi falado sobre Eldad e Medad, sobre aqueles dois que não se reuniram junto com os anciões, mas receberam profecias à presença do Espírito Santo, espíritos enviados por Deus, espíritos de superioridade moral. O que Moisés falou? Por acaso tens ciúmes de mim? Antes que todos os filhos de Israel profetizassem. Mas essa profetização, ela demonstra a necessidade de um entendimento e de um compromisso moral, doutrinário, um compromisso efetivo diante de todos os elementos trazidos até agora, no sentido, no âmago da mensagem da Torá. Concordam, meus amigos? Concordo plenamente, e eu queria fazer ainda, eu sei que Jorge deve ter alguma observação a fazer, eu tenho algumas também. Na Catecismo ou Cartilha dos Apóstolos, lá no livro de Atos, tem uma observação sobre o profeta. Na época do cristianismo primitivo, é uma obra chamada Didaquê, são 16 capítulos. Num dos capítulos tem sobre o profeta. Ali diz assim: observem o que é que o profeta diz. Analise e observe o que o profeta faz. Qual a sua conduta, qual o seu comportamento. E por último ele diz assim: se pedir dinheiro, não é profeta. Então é mais uma senha que está lá na primeira obra canônica considerada no passado da Igreja Católica, que não entrou no livro canônico, mas chama-se Didaquê, que é o Catecismo dos Apóstolos de Jesus. Tem essa recomendação sobre o médio. E Kardec também diz, lá no livro dos médios, que o Espiritismo também não aprova evocações vulgares, que não sejam com objetivos divinos, que ele considera a mediunidade faculdade divina, e que não tenham um objetivo universal para o bem de todos. Fora disso, não deve ser feito evocação aos espíritos. E ele ainda diz mais: na sua conduta, no seu comportamento, eu pergunto, o livro dos espíritos tem 1019 questões. 1018, com aquela dividida, acaba tendo 1019 mesmo. E eu faço: qual foi a pergunta pessoal que Kardec fez nessas 1019? Qual foi a pergunta que ele fez de interesse pessoal? Nenhuma. Não tem uma pergunta com notícia de familiares dele, de coisa de interesse pessoal, mostrando a seriedade que deve ser feito na comunicação com os espíritos. E também não há proibição. Moisés não proibiu porque ele regulou, ou regulamentou. Porque mesmo que ele tivesse proibido, se ele tivesse proibido, é porque existe, porque ninguém proíbe o que não existe. Ok? Então, essas são as minhas observações. Temos algumas outras, mas eu quero escutar o Jorge. Eu queria... primeiro tem uma pergunta que está colocada aí. Qual é a tradução da Bíblia que vocês usam? Eu uso a Bíblia em Esperanto, que eu considero que tem uma eu uso definição... A Torá direto traduzido do hebraico. Esse texto que a gente está lendo, ele tem aqui do texto, vamos dizer assim, do original, do versículo capítulo 9, que já começa aqui, Atabá,
a El Haaretz, Asher Yahvé Elohei, Elohei Noten lá. Quando você entrar na terra que o Senhor, vosso Deus, te deu, Lotilmad, não aprenda, lá a fazer todas as abominações daquelas pessoas. Nós trabalhamos aqui, é a Andréia, né? É o texto da Torá original. O meu é esse, que eu uso. Eu acho que o de Álvaro também é um igual, né, Álvaro? Eu uso o Rumash do Rebbe de Lubavitch. Pronto, é a mesma coisa. É o mesmo texto. Só que é no Rumash, que são 5 volumes, que vem de Ramesh, que são 5. Cada livro tem um volume traduzido no original e comentado. Olha que coisa interessante, ó, que eu vou ler aqui para vocês. Depois eu vou falar o autor. Eu vou ler no como tá? A Torá nos ensina o propósito final da existência. A profecia é um meio para o fim. Ou seja, sempre para encorajar o povo a observar a lei. Alguma comunicação mediúnica que venha sem o propósito de trazer o sentido da observância à lei divina seria aceitável? Professor Elahá? De maneira alguma. Então, tá ok, check. A Torá está constantemente se evoluindo e expandindo através das ideias inovadoras do povo judeu. Entretanto, um profeta nunca pode fazer uma inovação por conta própria na profecia que ele recebe. Ou seja, nós estamos diante da lei do progresso, nós estamos ampliando a nossa visão, mas com todo cuidado, para não alterar a essência de nenhuma lei. A mensagem mediúnica pode vir e falar, olha, vai lá, cuida dos enfermos, vai lá, cuida de quem tem fome, vai lá, cuida de quem tem problema psíquico, obsessão. A mensagem pode vir trazer detalhes sobre o trabalho da obsessão, o trabalho da mediunidade, sobre o trabalho com os aflitos, pode trazer qualquer tipo de orientação que seja sempre específica no sentido da necessidade humana, mas sem absolutamente, em momento algum, ferir a essência da lei. Check? Estamos de acordo? Total. Pergunta. Não terminou, não? Não. Então, continue. A Torá, ou melhor, a profecia, a Torá é inerente à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, em sua completude, para nós, é incompreensível. Embora ela esteja, de alguma forma, ao nosso alcance, por sermos humanos. O profeta fala às pessoas em uma linguagem da qual elas se relacionam diretamente para que o seu impacto seja maior. Ou seja, quando a gente olha a edificação do reino dos céus, a regeneração da humanidade, eu olho e falo assim, começo a tirar os meus cabelinhos, fico assim, quase que nem o Elahá, eu falo, meu Deus, é tanto trabalho. Aí ele está dizendo, a profecia vem no sentido de que nós não venhamos a nos afastar do sentido global e específico do futuro da humanidade, a depuração. Mas a mensagem deve ser de encorajamento, não pode ferir a essência, e ela traz forma adequada para as necessidades humanas e aqui principalmente traz isso de forma que venha impactar o nosso dia a dia. Isso está de acordo com a doutrina espírita? Totalmente, Elvio. Então, o que um estudioso recebe nas esferas espirituais, muitas vezes é difícil de se materializar nesse mundo físico. Entretanto, um profeta, ele sempre traz uma revelação que deve se tornar realidade
no sentido literal. Ou seja, a orientação, ela precisa de ter um cunho prático para o nosso dia a dia. Então, o que vai adiantar uma mensagem que eu diga assim, Elahá, nós precisamos de regenerar o planeta... Blablatim. Vocês não conhecem porque eu falei outra língua. Blablatim. Não existe, acabei de inventar. Tem sentido para você? Não. Se eu falar, Elahá, nós precisamos, tem uma mensagem onde nós precisamos operar no dia a dia, diante das dores, diante das dificuldades. A gente precisa de usar os meios de divulgação de todas as formas. Isso tudo faz extremo sentido. Sabe quem que trouxe isso? Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch. Olha só, isso é uma orientação de um dos maiores sábios e discípulos de Baal Shem Tov. Então, o que eu quero dizer? Que nós encontramos, sim, no Espiritismo, o sentido da profecia, o sentido dos cabalistas, o sentido daqueles que conseguem muito esforço próprio, muita depuração moral, com muita abnegação, com muita devoção. Parece que essas palavras estão vindo do Espírito da Verdade, mas está realmente vindo. Mas essas palavras se enquadram dentro da proposta trazida para o entendimento da evocação, vamos assim dizer, que não é evocação, aqui, do entendimento da prática mediúnica a partir da profetização. Ou seja, a profetização, dentro desse caráter, ele é muito importante. O judaísmo diz que se eu chegar assim para o professor Severino Celestino e falar, professor Severino Celestino, o senhor vai morrer no dia 1º de julho de 2025, às 22h41. Nossa, está na hora, daqui a 1 minuto. Dá tempo de correr, professor. Então, se eu falar isso, para o Espiritismo, não tem sentido. E para nós, judeus, na Torá também não tem sentido, porque está escrito bem grandão assim, lá no Talmud, Maseret Brachot, Le Israel en Mazalot, não existe sorte para o povo de Israel. Aqui a gente pode usar para a humanidade. Em que sentido? O livre-arbítrio, ele é inerente a cada ser. As profecias seriam trazidas por espíritos de maior envergadura para determinar alguns pontos de convergência em sentido mais amplo e global, em sentido do qual não faz sentido eu trazer questões para a minha vida pessoal, ou para a vida do meu cachorro, ou para as pessoas ao meu entorno. Então, isso está na Torá, gente. Olha que coisa interessante. As profecias vêm para trazer, por exemplo, ensinamentos que venham nos encorajar a continuidade da prática. Ou seja, eu posso dizer assim, professor, em alguns séculos, nós vamos encontrar as comportas do céu se abrindo para a Terra. Ou seja, céu, mundo espiritual. O plano espiritual interagindo. Está lá no livro de Gênesis, é uma profecia trazida por Noé. E quando ele fala, até o ano 6.000, que ano a gente está? 5.700 e pouco. Isso foi dito, foi escrito há mais de 3.500 anos atrás. Isso é um encorajamento para a gente continuar, porque o tempo e a vida pode nos dar dificuldade, mas a gente pode ter fé, esperança no futuro. E a gente pode ter a certeza de que o que é prometido para nós é uma humanidade onde o bem esteja acima de tudo, onde a conduta moral está acima de tudo. E esse tipo de profecia é plenamente bem-vinda. Agora, não podemos confundir Lé com Cré. A gente não pode confundir tudo e achar que tudo que é mediúnico não tem sentido. Aqui o que a Torá está fazendo é educando, é colocando limites, é colocando objetividade de evolução espiritual na prática dos médiuns, na prática mediúnica. E isso
está totalmente de acordo com a Torá. Se a gente levar essas ideias para as nossas, vamos assim dizer, para a nossa prática mediúnica, ótimo, vai fazer todo sentido. Todo sentido. Agora, vamos entender uma coisa: não existe necessidade de um texto de 3.500 anos estar em completa conformidade com a doutrina espírita, completa. Eu estou dizendo tintim por tintim. Por quê? Porque são tempos diferentes. A lei evolui. Aqui mesmo foi descrito que o povo e a Torá está em evolução. O que os rabinos do século 18, 19, 20, 21 compreendem está em sintonia profunda com todos os primeiros judeus. Porém, não em exatidão. Existem diferença de rito, de Sfaradi para Ashkenazi, existe diferença de compreensão, mas a essência aqui combina com a nossa, então, denominada mediunidade com Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir sobre ela. Quer falar, Jorgito, primeiro? Eu abro mão. Pode falar. Seu som está desligado, meu filho. Quero fazer algumas considerações sobre isso que eu acho importante. O Álvaro já falou o suficiente de que a prática mediúnica da doutrina espírita não é de adivinhação, então, portanto, isso não cabe, porque não se trabalha a adivinhação do centro espírita. Pronto, acabou. Beleza. Mas eu quero falar outras questões. Existe uma prática, e eu vou colocar no chat como é que escreve, porque se eu for falar, vocês não vão pegar, então eu vou botar aí, ó, chama estispício. Estispício. Depois vocês procurem saber o que é estispício. Observem que no versículo 11 aparece a questão de consultar os mortos 2 vezes. Aparece primeiro quem consulta os mortos e quem consulta os mortos. Como é que consulta? Quem evoca os mortos, quem consulta os mortos, né? Então, havia uma prática que era muito comum no mundo antigo, chamada estispício. O que é estispício? Você mata um animal e você olha as vísceras do animal e você adivinha o fígado caiu para a esquerda, o fígado caiu para a direita, se o animal tem alguma coisa dentro dele, então adivinhava-se também pelo corpo do morto. Isso também seria uma prática de adivinhação que também precisa ser observada, só que aparece 2 vezes no texto. Uma é a consulta mesmo feita aos mortos, e a outra é a adivinhação, que de repente pode até ser sobre estispício, não sei, né? Mas é uma possibilidade. E eu queria, nessa fala última que o Álvaro fez aí, eu queria destacar um trecho que está neste livro, já deve ter mudado de capa 50 vezes. O nome do livro é O Espírito e o Tempo, escrito por Herculano Pires, considerado o melhor método que mediu Kardec, a pessoa que melhor entendeu o que Kardec falava. No último parágrafo do 2º capítulo da 2ª parte, chamado Ruptura dos Arcabouços Religiosos, Herculano Pires escreve o seguinte: é neste sentido que o Espiritismo respeita as Escrituras e nelas se apoia para confirmar a sua própria legitimidade, mas a elas não se escraviza. Pelo contrário, o Espiritismo recebe as Escrituras como acervo cultural da qual retira as energias criadoras e as forças vitais condensadas em suas formas para reelaborá-las em novas expressões de espiritualidade. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós temos que respeitar os textos religiosos, mas nós não temos que nos escravizar a eles. Se, de repente, um texto religioso não apresenta aquilo que eu gostaria que ele tivesse, isso não tira de mim a minha convicção espírita, porque
O conteúdo espírita ele não surgiu do texto religioso, ele não surgiu disso. Então, se um texto religioso não vai exatamente como a doutrina espírita coloca, o texto religioso tem o direito de discordar da doutrina, e a doutrina tem o direito de discordar do texto religioso, porque, na verdade, a doutrina espírita não tem nenhuma ideia preconcebida, ela parte do fenômeno para construir a sua teoria. Então, assim, o espiritismo respeita todas as doutrinas, todos os textos religiosos. Mas se eu preciso, professor Severino, se eu preciso que um texto religioso valide o que eu quero crer, é porque eu não tenho certeza da minha crença. Então eu preciso que um texto religioso valide para que eu me sinta confortável naquilo que eu acredito. Ou em outra análise, eu preciso que todo mundo acredite no que eu acredite para que eu acredite no que eu acredito. Se as pessoas não acreditarem no que eu acredito, eu terei dúvidas sobre a minha fé. Então, evidentemente, eu não preciso que todo mundo acredite no que eu penso, porque eu estou analisando fenômenos em cima de uma questão. É como, por exemplo, o Álvaro. O Álvaro é médium. Aí eu vou dizer para o Álvaro, não, a mediunidade, como que eu vou convencer o Álvaro de que a mediunidade não existe? Como é que eu vou convencer esse homem? Eu não tenho como, porque ele vive os fenômenos da mediunidade. Não tem como convencer, não existe como, né? É uma experiência pessoalíssima que eu não tenho como substituí-la. Então, a mesma coisa acontece. As convicções que nós temos com relação à questão espírita, elas não podem estar totalmente ancoradas em textos religiosos. Elas também precisa, claro, a gente encontra ali informações preciosas, mas, evidentemente, eu não tenho necessidade de encontrar dentro dos textos das diversas religiões a integralidade daquilo que a doutrina espírita coloca. Apesar de termos os pontos em comum, né, da essência. Tem que ter, está na lei da natureza, mas os homens também escrevem coisas em nome de Deus. E aí Sim. Começa a ficar complicado. Porque se eu for pensar assim, Álvaro, todas as religiões promanam de Deus, todas elas. E por que elas não concordam em tudo? Se elas não concordam, é porque o dedo do homem entrou e provocou as diferenças. Porque se o dedo do homem não tivesse atingido, elas seriam todas concordes, igual a doutrina secreta, que vai todo mundo para um lugar só. Você sabe, eu vou perguntar uma coisa, se a gente analisando, vamos supor que nós estivéssemos em uma dúvida bastante grande. Tá eu, professor Celestino, Elahá, não, estamos... Falso. Professor Severino nunca estaria com dúvida, mas pode continuar. Tá. Vamos lá. Estamos nós três. Aí a gente está discutindo um assunto. É natural que tenhamos opiniões divergentes. Só que essa vez a divergência de opinião está maior, está grande. E a gente está com dúvida de como a gente deve proceder, por bem comum. E aí eu vou ter uma ideia e vou falar assim, já sei. Vamos trazer aqui, vamos fazer uma reunião aqui e vamos pedir a presença de um espírito para nos auxiliar. Esse espírito se materializa e traz uma resposta. Estou condenado segundo essas compreensões? Nós poderíamos dizer sim, mas a resposta é não, porque essa reunião se dá no Talmud. Essas reuniões se davam na antiguidade. Elas existem, se dão no Talmud, com a presença e a materialização de um espírito chamado Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, que se materializava diante dos sábios, para que ele pudesse trazer a explicação de assuntos de fundamental importância para a condução do povo judeu. Ou seja, ele vem para nos auxiliar. Isso está no Talmud, gente. Está no Talmud. Olha que coisa interessante. Então, se eu, o Elahá e o professor nos unirmos e falarmos assim, vamos fazer uma reunião mediúnica, para quê? Para auxiliar algumas pessoas que estão passando por dificuldade. Eu poderia?
E se eu chamasse Moisés e Elias para... E se eu chamasse Moisés e Elias? Pronto. Essa reunião, acho que Jesus estava lá. Então, olha só como a gente pode usar com literalidade o texto, só que se a gente usar com literalidade, até Jesus está condenado. Até os sábios da Torá estão condenados. Então, por isso que eu quis vir para essa parte, porque ó, essa parte é muito boa. Eu tenho uma amiga, Elahá, cadê o... Você conhece ela, que ela fala assim, nossa, vocês são tão legais, mas vão tudo para o inferno. Ah, eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi demais. Demais. Não é a Eu nossa acho irmãzinha. A nossa irmãzinha, ela ainda falou assim, olha, você eu acho que tem jeito, mas o Elahá tem jeito não. Tem mais conselho. Não tem mais conserto. Aí eu falei, mas não tem jeito nenhum. Falou, se você aceitar Jesus como seu salvador, você pode. Eu falei, tá, como que eu faço? Ela falou, repete comigo, eu aceito Jesus como meu salvador. Aí eu repeti, eu falei, eu aceito Jesus como meu salvador. Falei, agora eu posso fazer o que eu quiser, inclusive continuar indo para as reuniões que eu vou, que eu não vou mais para o céu, que eu não vou mais para o inferno. Eu falei, agora você aceitou, mas deu um nó. Bugou. Então é uma situação real, não é uma crítica a ninguém, é uma pessoa muito querida, estou falando com muito carinho em relação a ela, né? Com muito carinho, essa amiga do Elahá, nossa amiga também, e é interessante, porque é uma leitura literal, muitas vezes, que ela pode trazer talvez alguns cuidados, mas a gente precisa de analisar as coisas segundo a história, segundo a compreensão da época, segundo o contexto, segundo a mensagem, a essência da mensagem, que aqui se encontra em adequação com muitos princípios do qual a gente traz. Não é isso, gente? perfeitamente. E aí, eu pegando o teu gancho da literalidade, eu pergunto, por que é que todos os profetas da Torá são chamados de profetas? Exato. Né? E eu pergunto, leia o capítulo, lá no capítulo 21 do Apocalipse, tem uma profecia que diz assim, Deus enxugará toda lágrima, haverá Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu e uma nova terra. Isso é profecia ou não? É uma profecia. Haverá um novo céu e uma nova terra. Deus enxugará toda lágrima. É uma profecia ou não? Ou não é Para mim é uma profecia? Profecia. Pois é de Jesus. Então. Mas aqui, com essas colocações do Álvaro, a gente termina o capítulo 18. É exatamente isso. Muito bom. Então, assim, eu acho muito importante essas discussões sobre o fato de que a Torá traz essa vedação para a consulta aos mortos, porque isso é muito evocado para tentar, de alguma forma, desqualificar o Espiritismo. E é onde a gente precisa destacar o ponto de que, de fato, isso é um ato que a gente não deve praticar realmente. Não se deve adivinhar, né? Fazer uma reunião mediúnica na casa espírita para perguntar, e aí, eu vou casar, dá uma característica do meu marido, como é que vai ser, como é que eu faço para conseguir ganhar mais dinheiro, está tão difícil a vida, que me dá uma sugestão. Então, essas coisas da vida material, elas pertencem ao nosso livre-arbítrio, e somos nós que temos que decidir, né? Eu me lembro, quando nós fomos trabalhar na fundação do Cisco de Luz, você estava em uma viagem para a Suíça, eu te liguei e tivemos uma conversa, e você não me deu nem sim nem não,
conversei na sequência, estava onde você, dona Eulália, ela me deu algumas orientações sobre o meu proceder. Eu lembro. E eu fiquei assim, né? A gente conversa muito com os espíritos no dia a dia, a gente tem alguns espíritos muito próximos a nós. E eu falava, gente, alguém me ajuda? Será que eu tenho que fundar a casa? Porque é um compromisso financeiro, um compromisso de todos os níveis. E se meu caminho for para outro lado, que eu estava numa encruzilhada, e eu ouvia, sabe o que eu ouvia? Eu vou falar só para vocês dois. A comunicação que os espíritos davam era essa. Eu ouvi os grilos. Sabe quando você está de noite e é aquele silêncio? Só os grilinhos. E eu rezava e pedia, falava, me ajuda, me dá uma orientação. E aquele silêncio. A partir do momento que eu falei, quer saber? Vou tomar essa responsabilidade, vou fundar, vai ser mais um ponto de luz. Fui lá, fiz o que tinha que fazer, alugamos casa, fizemos tudo que tinha que fazer. Fizemos o primeiro evangelho. A hora que fizemos o primeiro evangelho, aí os espíritos começaram a falar. Tomei a decisão, fizemos o primeiro evangelho. Aí os espíritos vieram, demonstrando todo o apoio, falando, é isso. Eu cheguei a ver, olha só que coisa linda, o momento, isso tempos depois, um ano depois, o momento em que no plano espiritual a casa foi autorizada a fundação da casa para mim. Então eu vivi esse momento. Eu vi a longevidade da casa. Depois, gente, isso aí depois. Olha que coisa linda. Os espíritos não interviram em favor de uma decisão tomada. Tomei a decisão, tomei a ação, vamos lá. Os espíritos foram em frente e deram todos. Então, eu sou muito cauteloso com comunicação mediúnica. Ah, mas você tem a mediunidade ostensiva, Álvaro. Eu vejo você lidar com a mediunidade no dia a dia com muita naturalidade. Né? O professor esteve aqui em nossa casa há alguns dias, esteve conosco na reunião, com muita naturalidade. Agora, acabei de sair de uma reunião, com muita naturalidade, mas com muita responsabilidade, e essa responsabilidade, eu não estou imperando medo, não quero dizer que tem que ter medo, não, tem que ter responsabilidade como se dirige um carro, como se conduz uma família, como se educa uma criança. A mediunidade exige a mesma responsabilidade, uma responsabilidade segura, não uma responsabilidade de temor. E eu digo isso porque eu ouvi outro dia uma história, olha só que coisa, Elahá. Em um centro espírita, não vou falar estado, não vou falar nada. Em um centro espírita, chegou uma pessoa, procurou uma médium, né, uma conversa fraterna, a pessoa era médium, falou, eu estou procurando meu esposo está desaparecido há tanto tempo. Eu não vou falar a profissão do rapaz, também para não dar para identificar. E falou, tá bom, então eu vou pensa no seu esposo, tal. A pessoa falou o nome. A pessoa era uma grande médica, falou, teu esposo está morto. Eu estou vendo seu esposo enterrado em determinado local. Gente, a mulher foi na polícia, falou, eu tenho uma informação que meu esposo está desaparecido há tanto tempo, que está em tal lugar. A polícia foi até o local. A pessoa estava lá? Estava morta lá, enterrada no lugar que a médium viu. Sabe o que aconteceu? Foi o dirigente da casa e a médium prestar esclarecimento envolvidos no inquérito por envolvimento com o crime organizado dentro do crime que tinha sido perpetrado contra aquela pessoa. Olha, uma médium autêntica, que trouxe uma informação verídica. Mas, gente, sem responsabilidade. Assim como aqueles que viram e falam, tem um espírito do seu lado. É um obsessor que quer te matar. Tirou o obsessor de dentro, botou de fora e botou dentro da cabeça da pessoa. O vínculo tá, agora o medo vai fazer. Assim como tem pessoas que chegam e falam, Elahá, ó, seu ciclo aí em Curitiba tá acabando.
agora vai começar no nosso lar. Brincadeira, calma. É brincadeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita responsabilidade com... Nosso lar é um centro espírita, viu? E na cidade do lado, em Apucarana. Brincadeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita responsabilidade no melhor dos sentidos. E aqui, o que está sendo trazido muito é esse respeito, né? A responsabilidade, ela não tem a ver com temor, ela tem a ver com respeito, a importância daquela ferramenta, que nós temos que usar não para nos promover, não para que ninguém olhe para nós como se nós fôssemos melhores, mais importantes, mas uma ferramenta de servidão, uma ferramenta que exige a dedicação do meu espírito, da minha alma, da minha mente, da minha disciplina, para que eu possa verdadeiramente me utilizar da mediunidade da melhor maneira possível. Então, eu entendo que todo esse texto é muito sobre isso. Mas Álvaro, tudo que você colocou aí está de acordo com as observações de Kardec no Livro dos Médiuns, que a gente pode evocar as entidades com fins e objetivos universais e de auxílio àqueles que precisam, nunca em interesses pessoais. E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta, quando ele fala de mediunidade de cura, ele diz assim: Jesus e seus discípulos, embora pobres, nunca cobraram nada das curas que ele praticou. Então, é um outro ponto importantíssimo para a gente entender que as pessoas nunca devem julgar o que não conhecem e muito menos julgar, às vezes, uma pessoa que é materialista, que tem interesses escusos em nome da doutrina, que a doutrina não tem nada a ver com isso. Isso não macula a pureza dela. Macula, sim, aquele médium que tem uma faculdade que Kardec chama de divina, e é divina, para tirar proveito pessoal de egoísmo, de superioridade, de estrelismo, e etc, etc. Olha, professora, eu comentei isso já, vocês, mas se vocês permitirem, eu vou comentar de novo. Estou ficando velho, já posso repetir as coisas. Então, às vezes as pessoas me ligam, e falam: olha, minha filha, meu irmão, um grande amigo está vindo para São Paulo, você pode receber no Cisco de Luz? E as pessoas me dizem assim: eu queria que você recebesse, porque tal pessoa é médium, e ela está indo para ser médium, você não acolhe tal pessoa? Eu tenho uma resposta padrão, e eu falo assim: olha, nós receberemos, mas eu peço para que não venha ser médium, para que não venha ser orador, para que venha ser um servidor junto a nós. Então, todos os médiuns, todos os oradores devem ser, acima de tudo, servidores. Sendo servidores, nós estaremos na condição de exercer todas as funções, inclusive a mediunidade, inclusive a oratória, todos esses elementos. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que eu pego a pessoa, olho para ela e falo: olha, você vai ter que começar do zero o curso. Não, a gente faz uma análise pelo conhecimento da pessoa, pelo entrosamento da pessoa. E muitos rapidamente vão para reuniões mediúnicas ou para trabalho em diversas esferas da casa espírita. Mas eu sempre digo isso: sejamos servidores. E se a gente quiser ser reconhecido como médium, talvez a gente vai escrever livro, texto, trazer mensagem que não tenha sentido, que, vamos dizer assim, pode ter sido uma forçação de barra, porque a gente queria. E muitas vezes a gente quer ser enganado e receber determinadas mensagens pelo título, pelo nome do espírito, o que quer que seja. Se a gente quiser ser um servidor, eu estou disposto a não receber nenhuma mensagem de mentor, se for o caso, ou nenhum espírito, ou ter minha mediunidade multiplicada por 1000, ou ter minha mediunidade suspensa. Eu estou disposto a tudo. Eu estou disposto a ser a pessoa que faz o trabalho mais simples do centro e que
ali está cumprindo com um dever junto à doutrina. Então, eu sempre digo isso, tenho falado isso. Nós devemos querer ser servidores. Aí, se eu nunca mais for chamado para uma palestra, está tudo bem. É porque a minha voz foi importante para uma inteligência suprema até esse momento. E a partir de hoje? Hoje eu estou encerrando essa noite numa live e pude ser orador. Amanhã eu quero ser um servidor, onde é que tenha serviço. Então, isso é muito importante para nós, essa conscientização. Jorgito, prece final para nós? Faço, claro. Vamos orar, que a gente possa fechar o nosso estudo. Vamos orar, gente. Querido Senhor, nós te agradecemos as oportunidades de estudo que tu nos conferes, a chance de podermos estar aqui para uma compreensão mais dilatada da vida. E por isso te agradecemos por tudo que tu nos concedes, por todas as bênçãos com as quais tens honrado as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, por tudo que fizeste e que nós sequer te pedimos, porque tu te antecipaste aos nossos pedidos. Mas queremos te rogar também, fazer os nossos pedidos por todos aqueles que se operarão nos dias que se aproximam, por todos os adoentados, por todos que se encontram hospitalizados, por todos aqueles que enfrentarão as suas cirurgias nos dias que virão. Que o teu amor, Senhor, se derrame por sobre todos os hospitais, incluindo todos os médicos e facilitando a recuperação de todos os pacientes, para que eles estejam envolvidos na tua graça e que o teu amor, a tua misericórdia, tanto quanto possível, se derrame por sobre a lei de justiça, facultando por teu amor que todos os doentes se recuperem da melhor maneira possível e possam ser cada vez mais úteis ao grande trabalho de transformação que vieram aqui realizar. Por isso nós entregamos nas tuas mãos todos eles, Senhor, e te pedimos que tu os abençoes, que tu os protejas de acordo com a tua lei de justiça e misericórdia, para que a tua graça esteja sobre todos. Assim, nós te rogamos as tuas bênçãos de paz e te agradecemos por tudo que fazes e que farás por todos nós. Muito obrigado, Senhor.